Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa quinta-feira, 2 de junho, para a glória de Deus. Entramos um mês abençoado para a glória de Deus, entramos um mês profetizando coisas positivas da parte do Senhor para as nossas vidas. Finalizando campanha na quarta, agora quinta-feira já, um dia assim pleno de Deus, para Deus derramar graça, poder e unção sobre as nossas vidas, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, e a palavra do Senhor, se a de ontem já foi linda, de hoje, nossa, melhor ainda. A cada dia o Senhor tem nos surpreendido com uma palavra de devoção, sabe, de devocional todos os dias, muito lindo de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 14, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 14 e o versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro viveu uma experiência nova que ele nunca tinha vivido na vida dele. E a Bíblia aqui relata, queridos, que Jesus, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, a palavra diz que ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Enquanto isso, ele despedia a multidão, aquela multidão lá da multiplicação dos pães e da multiplicação dos peixes. Depois que ele despediu a multidão, a Bíblia fala que ele subiu para o monte e foi orar. Ele foi orar, ele foi falar com Deus, com o Pai. E chegando já tarde, estava ali ele sozinho, porque todo mundo já tinha ido embora e ficou Jesus completamente sozinho ali naquele lugar. O barco que ele tinha já estava no meio do mar, né? Açoitado pelas ondas. E aí, como que eu vou me encontrar com os discípulos? O barco que ele ia usar, né? Que estava ancorado, as ondas levou o barco de Jesus. Foi açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Jesus amarrou o barco dele, bonitinho, ancorou, deixou lá, né? Falou, vou deixar aqui, vou despedir a multidão, vou subir no monte, vou falar um pouco com meu pai. Depois eu pego esse barco e eu vou remando e vou me encontrar com os discípulos que eu mandei para o outro lado, lá para outra margem. Só que a palavra de Deus fala que o vento era contrário. E pelo vento ser contrário, então forçou muito e aquele barco foi-se embora. Jesus perdeu o seu barco. E aí, a Bíblia relata, mas na quarta vigília da noite, já muito tarde à noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. O barco de Jesus, né? O barco de Jesus, ele perdeu, mas ele tinha o objetivo de se encontrar com seus discípulos, que ele tinha mandado mais cedo ir para o outro lado. Só que o vento era contrário e com isso os discípulos não atravessou totalmente, eles ficaram lá no meio do mar, digamos que à deriva. Jesus precisava se encontrar com ele. E quando Jesus quer se encontrar com alguém, querido, não tem impedimento. Não tem nada que impeça Jesus de se encontrar com a pessoa. Quando Jesus, ele quer gerar novas experiências dele com a pessoa, não tem nada que impeça. Não tem barco perdido, não tem tempestade, não tem vento contrário, não tem essa que já é de noite. Se ele tem um propósito de se encontrar com a pessoa e gerar novas experiências com essa pessoa, ele vai no meio da tempestade, mas ele vai. E o que Deus está falando conosco nesse dia de hoje? Que Deus, né? Ele vai no meio da tempestade. E ele quer te tirar do meio dessa tempestade para gerar novas experiências dele com você e de você com ele. Deus vai te tirar
sabe? Eu estava aqui orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá a palavra para essa quinta-feira, para o teu povo, Jesus. Vou ministrar a palavra quinta-feira à noite, provavelmente, né? Deus é quem sabe. E falei com Deus, será que é para o devocional, Senhor? Será que é para ministrar na igreja? Me diz aí qual que é a sua vontade para esse dia de hoje. E o Senhor falou, não, é para o meu povo. É para eles começarem um dia entendendo que eu sou Deus, que vou tirá-los do meio da tempestade para gerar neles nova experiência comigo. E aí a palavra de Deus fala que Jesus foi andando sobre as águas e assustou os discípulos. Eu sei que muitas das vezes a forma que Jesus vem te assusta, né? Nos assusta. Às vezes o Senhor vem no meio de um vendaval, porque quando ele vem, uma manifestação acontece. E nem sempre a manifestação ela é boa. Às vezes você não entende que é Jesus vindo, andando sobre as águas. Por quê? Porque é uma doença, né? É uma divergência, uma quebra de aliança. Às vezes é um problema de amizade. Enfim. Mas entenda que é Jesus vindo. No meio dessa tempestade toda, no meio desses problemas todos que você está enfrentando, é Jesus vindo ao teu encontro. Os discípulos se assustaram. A Bíblia fala que os discípulos se assustaram quando viram Jesus vir na quarta vigília da noite, andando sobre as águas. Imagine aí, você está 3 horas da manhã, alguém aparece andando sobre as águas. Meu filho, eu ia correr. Pode ter certeza que eu vendo uma cena dessa, correr não ia ter como correr, né? Porque eu estaria num barco, mas assusta. A forma que Jesus vem assusta muitas das vezes, porque ele vem com a manifestação de fatores, ele vem com a manifestação de coisas. E veio Jesus andando sobre as águas e os discípulos começaram a se desesperar e falaram, é um fantasma. Começaram até crer em coisas que não era do cotidiano deles. Crer em pessoas que já morreram, que voltou à vida. Ninguém que já morreu volta aqui, né? A Bíblia relata que ninguém que já morreu volta aqui, a não ser aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Não volta aqui. Não tem por que você estar preocupado dizendo que é um fantasma, né? Ah, é uma visagem, é um fantasma. Não era isso. E aí o que acontece aqui? Aí Jesus se aproxima deles, andando sobre as águas. Eles se assustaram, gritando com medo. E Jesus disse-lhes, logo dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temas. No meio da tempestade, no meio do vento contrário, no meio dos problemas, Jesus se apresenta e se identifica. Sou eu que estou trabalhando. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Tenha bom ânimo, não temas. Jesus anima os seus discípulos. E quando Jesus anima os discípulos, a Bíblia fala que Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo andando por cima das águas. Foi Pedro que falou que queria andar. E o que é que Jesus fala? Vem, pode vir. Se você tem fé o suficiente para andar por sobre as águas, pode vir. Porque eu te dou hoje uma nova experiência comigo. Você pode andar sobre as águas comigo. Eu te dou hoje uma nova experiência comigo. Você vai andar sobre as águas comigo. Então, querido, Deus tirou Pedro do meio daquela tempestade e trouxe Pedro para uma nova experiência com ele. E ali Pedro veio e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ao longo da caminhada, Pedro oscilou um pouco na fé. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tomei a decisão certa? Tem pessoas aqui que estão prestes a tomar uma decisão. Já saiu até do barco. Já até começou a andar no sobrenatural. Mas o medo está batendo no seu coração. E o Senhor diz para você, não olhe para trás. Siga em frente, porque eu sou contigo. Siga em frente. Não olhe para os obstáculos. Não olhe para as probabilidades que você tem de afundar. Não olhe para isso. Siga em frente. Você vai viver novas experiências com o Senhor.
O sobrenatural de Deus está vindo ao seu encontro. Isso aqui é revelação de Deus, tá bom? Isso aqui é revelação. Tem alguém aqui que está nos assistindo nesse dia de hoje, que tomou uma decisão e agora está com medo, está com dúvida quanto à sua decisão. Será que eu fiz a coisa certa, meu Deus? Será que eu não tomei uma decisão precipitada, meu Deus? Será que o Senhor está comigo nessa decisão? E Deus está dizendo, não olhe para os obstáculos, olhe para mim, porque se você olhar para os obstáculos, você vai afundar. E Deus não te chamou para afundar. Deus te chamou para andar por sobre as águas. E a palavra de Deus fala assim, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, eu sei que o vento está soprando forte, contra você, contra as suas decisões, contra o que Deus determinou para a sua vida, mas não tenha medo. Hoje o Senhor diz para você, não tenha medo, eu sou contigo. Aleluia, Jesus. Mas sentindo o vento contrário, teve medo e começou a afundar e clamou, dizendo, Senhor, me salva. Sabe, no meio dessas situações difíceis que você está enfrentando, você precisa dizer para Jesus, Senhor, me salva. Salva-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim, porque você está recebendo o livramento de Deus, o socorro de Deus. Deus usa quem Ele quer para te socorrer. De onde Ele quer para te socorrer, de perto ou de longe para te socorrer, mas saiba de uma coisa, o socorro de Deus está indo até você nesse dia de hoje. Deus está socorrendo você que está amedrontado, Deus está socorrendo você que está aí angustiado, Deus está socorrendo você nesse dia de hoje. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não duvide não, não duvide não. Se você já orou, se você já colocou diante de Deus e Deus já te respondeu, não duvide não. Vá em frente. Mas, pastora, o vento é contrário. Sim, é assim mesmo. Às vezes, Deus usa alguns ventos contrários para nos arremessar a uma posição em que Ele quer. Porque se nós fôssemos remar de acordo às nossas vontades, nunca chegaríamos no lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu me lembro de quando o Senhor me chamou para fazer a vontade dEle, o Senhor usou um vento muito contrário na minha vida, que foi a proibição de eu congregar no ministério que eu amava e ainda amo até o dia de hoje. Aconteceu inúmeras situações difíceis naquele lugar e eu gostaria muito de congregar lá novamente. E Deus falou, basta, o seu tempo aqui acabou. Eu não quero você mais aqui. E eu insistia, e Deus falando comigo. Eu vou te tirar. E eu falava, Deus, não faz isso, eu amo esse lugar. Eu tenho medo, Senhor. Eu sou uma pessoa que eu tenho resistência a novas aventuras, assim. Eu sou aquela pessoa muito... Eu gosto das minhas coisas no devido lugar. Eu tenho muito medo de surpresa. Surpresa me deixa inquieta, sabe? Surpresa me deixa preocupada. Esse negócio de surpresa me deixa muito preocupada. E ali o Senhor falava muito comigo e eu não queria acreditar até que o Senhor usou um vento contrário. E eu vejo assim Deus usando um vento contrário assim, para te arremessar para o que Ele tem para a sua vida. Não tenha medo. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle. Por mais que você diga, não é de Deus, Deus não está comigo, está dando tudo errado. Está dando tudo errado, nada está fluindo como eu pensava que ia fluir. Eu estou afundando, meu Deus. E Deus está dizendo, quem te disse que você não tomou a decisão certa? O problema é que você não está olhando para mim. Você está olhando para os obstáculos, você está olhando para os problemas. Não olhe para isso. Tudo isso é proveniente de Deus para que você tome a direção que Ele quer, porque você nunca ia tomar a direção que Deus quer para a sua vida se Deus assim não trabalhasse. Então entenda isso. Deus é o Deus que faz jumenta se extraviar para achar servos. Deus é Deus que faz barco se perder para que o mestre vá andando sobre as águas. Deus é o Deus que permite enfermidade para você ir em hospital. Deus é Deus, queridos. Deus é Deus. Entenda isso nesse dia de hoje. Deus é Deus. E quando Ele quer, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida.
Se Deus quer te arrancar de algum lugar, Deus vai te arrancar, querendo você sim ou não, e querendo o diabo sim ou não. Quem manda na tua vida é Deus. Se Deus quer te abençoar, se Deus quer fazer você viver novas experiências com Ele, se Deus te arrancou de algum lugar e te plantou em outro lugar, e você está dizendo, Deus, eu só estou afundando aqui, eu não estou vendo aquilo que o Senhor me prometeu, vá devagar, não vá com pressa não. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. No tempo certo, Deus vai agir, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Quanto a esse dia de hoje, viva. Viva novas experiências com Deus. Se andar sobre as águas, ande. Ande. Mas não tenha medo. Deus está sustentando as suas mãos hoje. E Deus quer te tirar do meio da tempestade para te dar novas experiências com Ele. Não temas. Não temas. Deus é contigo. Todos podem estar olhando e estar vendo você afundando. Não se preocupe, não. Eles só estão vendo você afundando, mas você está vendo Jesus te segurando pela tua mão, dizendo, não temas porque eu sou contigo. Não te assuste porque eu sou teu Deus. Eu te chamei, te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo rio, eles não te submergirão. E quando pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu estou contigo, eu sou teu Deus. E isso é lindo e é maravilhoso de Deus. Não temas nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Não temas. A tempestade é grande, o vento é contrário, o barco perdeu já. Mas Jesus está vindo ao teu encontro nesse dia de hoje. Se eu fosse você, eu daria um amém, um glória a Deus. E dizia, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor está respondendo as minhas orações. Porque eu sinto aqui que Deus está respondendo a oração de pessoa aqui. Que Deus está dando direção a pessoas que estavam desesperadas, pedindo a Deus uma direção, um rumo. Deus está falando com você nesse dia de hoje. Vá em frente. Não olhe para nada. Vá em frente, porque eu estou contigo nessa batalha. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus, amém, aleluia. E graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Feliz quinta-feira. Feliz quinta-feira. Feliz junho. Que semana abençoada de Deus. Que dia maravilhoso que Deus está preparando para você nesse dia de hoje. Se alegre, tire essa cara de moribundo e se alegre no Senhor, porque Deus está no controle da sua vida. Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Agradecendo a Jesus. Oh, Deus maravilhoso, como eu sou grata ao Senhor pela tua palavra, Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo, Espírito Santo, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, meu Pai. No nome de Jesus, você pode dizer amém, 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 graças a Deus, amém e amém. Deus abençoe, querido, shalom, feliz quinta-feira, em nome de Jesus.